galera, como vocês estão? Espero que bem. Então voltamos para nossa história do Brasil, né? A gente deu um passeio aí pela União Soviética, pelos Estados Unidos, nesse contexto de Guerra Fria, e voltamos para dar continuidade na nossa história do Brasil. Estávamos, né, saindo do Estado Novo. Vargas vai renunciar e vamos ter eleições. E quem vai ser eleito vai ser Eurico Gaspar Dutra. Então, Dutra vai ficar de 46 a 51. Coloquei aí uma imagem para vocês. Eu tenho até outra imagem que tá Getúlio Vargas e Dutra. Tem algumas imagens que eu vou colocar na interação para vocês darem uma olhadinha. Pessoal, o governo de Dutra, para vocês terem uma ideia, é um intervalo entre o outro governo de Vargas, só que com outros ideais, né? Outro tipo de governo. Vargas, quando sai, ele tá no Estado Novo, ele tá naquela ditadura personalista de Vargas, né? Aí ele vai renunciar e Eurico Gaspar Dutra vai assumir. E logo após, em 51, nas eleições, Vargas volta eleito pelo povo. Mas vamos para o governo de Dutra, então. O contexto mundial, como eu já citei para vocês antes, o contexto mundial é Guerra Fria, né? E qual é o diferencial que vocês têm que saber desse governo de Dutra? É que Dutra, ele deixa muito claro em que lado ele está nesse contexto de Guerra Fria. Ele assumidamente capitalista, estou no bloco dos Estados Unidos, do bloco capitalista, ele assume isso. E ele é um dos poucos que rompe com a União Soviética. O próprio Estados Unidos não havia rompido algumas ligações comerciais, inclusive com a União Soviética. E o Brasil rompe tudo. Então a gente fala que no governo de Dutra há um alinhamento automático com os Estados Unidos. E daí alguns pontos principais coloquei aí para vocês, a cassação do PCB, o rompimento, né, com a União Soviética, esse sistema interamericano, ou seja, eu estou muito próximo dos Estados Unidos, eu estou muito próximo desse bloco capitalista. Então, o Brasil, né, entra para esse grupo do Tratado Interamericano de Assistência Recíproca. O que era isso? Era uma cooperação militar, nada mais, nada menos do que uma cooperação militar. Se caso houvesse uma ameaça, né, de invasão, uma ameaça de tomada de poder do bloco socialista, o TIAR entrava em ação. E também a OEA, né, a Organização dos Estados Americanos. O que era essa Organização dos Estados Americanos? Os Estados Unidos, eles tinham controle de todos os estados, perdão, de todos os estados né, ou seja, os países que faziam parte do bloco capitalista, ou que simpatizava, ou que, né, de alguma forma estava alinhado com o bloco capitalista. Então, nada mais é do que uma organização dele ter tudo no seu controle. Na questão da economia, o governo Dutra, a gente pode falar que é liberal. Quando a gente fala liberal, a gente está dentro de uma república liberal, ok? A gente saiu agora do governo Vargas, né, do Estado Novo, então a gente entra de novo numa república liberal. A economia sendo liberal, o que isso significa? É o aumento da importação. O aumento da importação. Eu vou comprar muito mais de fora, então isso diminui o imposto, né? Há uma diminuição de impostos, o que facilita essa importação. O que a gente vê de diferença no governo Vargas. Porque no governo Vargas o que ele valorizava era o comércio local, era o comércio brasileiro, não importar de fora, certo? Mas o que fica muito
conhecido é o Plano Salt de 1947, que era um plano de governo que visava investimentos em saúde, alimentação, transporte e energia. Porém, contudo, entretanto, todavia, ele é um plano muito frágil, porque não tem finanças, não há dinheiro para investir nessas áreas, né? Mas aí eu coloquei para vocês algumas coisas que foram criadas, principalmente com a verba, né, do Plano Salt, que foi a rodovia Presidente Dutra, mais conhecida como Via Dutra, entre Rio de Janeiro e São Paulo, e o estádio do Maracanã. Então, do governo Dutra, o que vocês têm que lembrar é isso. Essas poucas coisas que eu coloquei aí para vocês, principalmente o Plano Salt. Então, não teve muitos investimentos nas outras áreas, e sim essas duas construções, né, que foi a rodovia Presidente Dutra e o Maracanã. E vamos para o governo de Getúlio Vargas, eleito então em 1951, e que um governo mais curtinho agora, né? Porque antes ele havia ficado 15 anos no poder. Agora coloquei aí uma fotinho dele, de quando ele assumiu. Então Vargas vai ficar de 51 a 54. Aí eu coloquei para vocês também uma foto do jornal da época. Assumirá hoje a presidência da República o senhor Getúlio Vargas. Então, o que marca esse governo Vargas? Uma polarização política entre nacionalistas e liberais. Isso eu vou explicar melhor para vocês na interação, até posso colocar alguma imagem que explique melhor. Quem eram os nacionalistas? Então, até coloquei ali para vocês identificarem. A economia no governo Vargas, ela é políticas nacionalistas, né? Então, ou seja, Vargas faz parte do bloco nacionalista, do nacional. E os liberais, que também chamados entreguistas pelos nacionalistas, entreguistas porque isso a gente tem que colocar entre aspas, né? Entreguistas, porque na visão dos nacionalistas, os entreguistas queriam entregar o país aos Estados Unidos, entregar o país ao estrangeiro, né? Tipo, tudo de fora é melhor, tudo de fora é melhor. E no caso dos nacionalistas, não era assim a visão. Então, do lado nacionalista, a gente vai ter o Partido Trabalhista Brasileiro, né, que é o partido de Vargas, o PTB. A gente vai ter uma grande maioria desses trabalhadores do Brasil. A gente vai ter o PCB, que é o Partido Comunista Brasileiro, que a gente já falou, que vocês sabem, e vai estar muito bem representado na figura de Prestes aí, né? Mas o PCB, lembrando que o PCB está na ilegalidade aí. Ele está atuando ali nesse meio nacionalista, mas ele está ilegal. Lembra que Dutra cassou o PCB? Pronto, ele ainda está na ilegalidade. E do lado dos entreguistas, né, dos liberais, a gente tem a UDN, a União Democrática Nacional, que é a oposição ferrenha do governo Vargas, representada por Carlos Lacerda. E aí a gente vai ter os empresários, a gente tem os Estados Unidos, né, a figura dos Estados Unidos eu coloquei só para vocês se localizarem. Então, a gente tem uma imprensa livre no jornal, né, imprensa livre, na capital, né, no Rio de Janeiro. A gente vai ter dois jornais, na verdade, né, que é o Globo e a Tribuna da Imprensa. O Globo existe até hoje, esse jornal, né? Nesse momento, a gente tem uma imprensa livre, porque no governo Vargas, antes, no Estado Novo, não tinha, vocês lembram? Então, essa imprensa livre, que é na capital do Rio de Janeiro, principalmente, né? Esses dois jornais que eu falei para vocês é o que mais representa, que é o Globo e a Tribuna da Imprensa. O Globo existe ainda, a Tribuna da Imprensa não existe mais, porém, o Tribuna da Imprensa é que mais colocava coisas contra o governo Vargas, era oposição ferrenha,
porque esse jornal, Tribuna da Imprensa, era de Carlos Lacerda. Então, tudo se explica aí, né? Voltando aí, então, para a economia, como eu disse para vocês, então, Vargas está do lado nacionalista, dos nacionalistas, então as políticas deles são nacionalistas, então vamos valorizar o que nós temos aqui, vamos criar coisas aqui. Então, é criado, nesse contexto, em 1952, é criado o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico, que é o BNDE. Ele existe hoje ainda, só que hoje é BNDES, porque é Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social agora. Na época lá que foi criado, era só Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico. Agora é e social, por isso que é BNDES hoje, nos dias de hoje. E em 53 nós temos a criação da Petrobras. Então, falando do BNDE, na época, ele foi um banco criado, né, na verdade, para financiar projetos. Essa era a ideia de Vargas, financiar projetos. Que tipo de projetos? Qualquer coisa? Minha casa? Eu quero financiar minha casa. Não, gente, era algum projeto que demonstrasse um crescimento do país, ou seja, de infraestrutura, né, crescimento econômico. Então, não era uma coisa particular só minha, tinha que ser para financiar obras grandes, certo? Então, vocês podem até perceber que até hoje em dia, quando precisa de alguma coisa, alguma obra, pergunta muitas vezes, até na Copa. Na Copa eu lembro que foram reformar alguns locais, principalmente estádios, e alguns desses dinheiro para obra saiu do BNDES. Então, a gente tem a criação da Petrobras. A Petrobras, ela é criada, eu acho que eu coloquei aqui para vocês, olha, o petróleo é nosso, Vargas com a mão suja de petróleo. Então, ela é criada depois da campanha O Petróleo é Nosso. Ou seja, nesse contexto aqui da Petrobras, da criação da Petrobras, acontece uma rixa com os Estados Unidos. Estados Unidos já está ali do lado entreguista, lembra? Coloquei ali até entre aspas, né? Por quê? Porque acaba que o Getúlio Vargas, que é uma coisa muito nacional, é um monopólio estatal. Essa empresa, Petrobras, é um monopólio estatal. Porém, ela é uma empresa de capital misto. O que é uma empresa de capital misto? Ela não é só estatal. Ela tem os seus, digamos, seus associados, eu posso falar assim, perdoe-me a ignorância no momento, mas ela é controlada assim pelo Estado, mas ela é uma empresa de capital misto, então vem dinheiro tanto do privado quanto do Estado, é isso que eu quero dizer para vocês. Mas ela é controlada pelo Estado, ou seja, o monopólio é estatal e isso deixa os Estados Unidos muito furioso, porque, né, vai perder, Getúlio Vargas não deixa vir um investimento, né, de fora, é uma coisa daqui mesmo. Continuando aí, senão eu fico falando e o vídeo vai ficar muito longo. Nós vamos ter greves, né, em 1953 dos trabalhadores, e aí vai acontecer uma coisa para responder, né, e não deixar essas greves acontecerem, para tentar diminuir essas greves, é o aumento do salário mínimo em 100%. Nessa época, João Goulart era ministro do Trabalho de Getúlio Vargas. E ministro do Trabalho, se não me engano, era ministro do Trabalho de Getúlio Vargas. E ele anuncia esse aumento do salário mínimo de 100% no Dia do Trabalhador. Então, pensem, isso é uma saída para essas manifestações, né? E em agosto, né, de 54, a gente vai ter a crise desse governo Vargas. Como que vai se dar essa crise? Eu coloquei para vocês no finalzinho já. 5 de agosto de 54, um atentado a Carlos Lacerda. Carlos Lacerda está chegando na sua casa, né, na rua Toneleiros, no Rio de Janeiro. E Carlos Lacerda tem um guarda-costas. Quando ele está chegando em casa com seu guarda-costas, ele é surpreendido
com 3 tiros. Um tiro vai acertar o pé de Carlos Lacerda, outro tiro vai ser ao vento, né, ao léu, e o terceiro tiro vai acertar o Rubem Vaz, que era o guarda-costas de Carlos Lacerda. Porém, o que acontece? Por que isso significa crise de Vargas? Como que isso chega a ser a crise do governo de Vargas? Porque esse guarda-costas, Rubem Vaz, ele era major da aeronáutica. Ele não era uma pessoa qualquer, digamos assim. Então, vai abrir uma investigação. Quem que vai abrir uma investigação? A própria aeronáutica vai abrir uma investigação. A investigação vai ser feita toda pela aeronáutica, certo? Então, Carlos Lacerda, que é o opositor ferrenho de Getúlio Vargas, acusa ele desse atentado e tal. E óbvio que Getúlio Vargas ia ser o principal suspeito, né? Então, vocês pensem, a gente está vivendo nesse momento aí crises políticas, brigas políticas, no rádio, as pessoas falando. Carlos Lacerda tinha o seu jornal impresso, então sempre estava falando do governo do Getúlio, sempre criticando. Então, óbvio que ele seria o principal suspeito, né? Não tenhamos dúvida disso. Esse atentado foi 5 de agosto. Então, a aeronáutica abre uma investigação que fica conhecida como República do Galeão, até porque foi organizada ali todo um aparato para fazer essa investigação ali, onde hoje é o aeroporto do Galeão. Então, vão chegar numa figura nessa investigação muito próxima de Getúlio Vargas, que é Gregório Fortunato. Eu falo tudo isso com muita propriedade porque Getúlio Vargas é da minha cidade, né, de São Borja. Então, eu falo para vocês assim, eu conto como se eu tivesse vivido na época, mas não vivi. Então, nessa investigação, vão chegar nessa figura, né, o braço direito de Vargas, que é Gregório Fortunato. Gregório vai dizer que Getúlio Vargas não teve nada a ver com isso. Óbvio que os investigadores não vão aceitar essa alegação de Gregório Fortunato. E o que vai acontecer? Dia 23 de agosto vai ser assinado o Manifesto dos Generais. O que foi esse Manifesto dos Generais? Foi a alta cúpula, né, de todas as forças armadas, aeronáutica, marinha e exército. Os generais, eles vão assinar um manifesto dizendo que enquanto tiver acontecendo, né, as investigações, o Vargas não poderia ficar na presidência. Queriam que ele renunciasse. Então, para melhor investigação, para continuar, né, a investigação. E o que acontece no dia seguinte? Ao manifesto dos generais, Getúlio Vargas se mata. É o suicídio de Vargas, e aí vocês já conhecem a história, tem a carta testamento e tal. Vai ter manifestações nas ruas, mais de 250 mil pessoas foram no enterro de Vargas, foram no velório, né? O enterro foi lá na minha cidade, mas o velório de Vargas teve mais de 250 mil pessoas. Então, com a morte de Vargas, vai assumir o vice Café Filho da UDN, então, até novembro de 1955. Finalizando, então, aí o governo Vargas. Então, falamos do governo de Eurico Gaspar Dutra e o governo Vargas.